Quero bendizer a Deus por esta quinta-feira, dia especial de adoração. Eu glorifico ao Senhor por esta experiência na sua igreja, aqui na Canção Nova, graças a Deus, faz parte da nossa essência que somos uma comunidade de amor e adoração. Nesta quinta-feira, voltar toda a nossa vida para a adoração a Jesus Eucarístico. Por isso, é um dia especial na nossa vida, um dia especial na sua vida que está conosco nesta manhã para orarmos, para adorar a Deus. Quero bendizer pela vida da Salete, o seu ministério, não é? As canções que ela já introduziu nesta manhã, nos levando a orar, a pedir ao Espírito Santo. De fato, a força do ministério, a unção do Espírito faz brotar em nós o Espírito Santo através da canção. Salete, Deus lhe pague, viu? Muito obrigada pelo seu ministério, pela sua vida, que a gente toca com propriedade, essa paixão pelo Espírito Santo, não é verdade? Que é traduzida através da canção que já me colocou em oração nesta manhã e que eu tenho certeza também que tocou o seu coração aí é onde você está. Se estiver ouvindo pela rádio, pela TV, pelo canal do YouTube e da TV Canção Nova ao vivo, que se espalha pelo mundo inteirinho, que vara as fronteiras aqui da Chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, no Brasil. E você está lá do outro lado do mundo e está conosco adorando o Senhor neste dia. Nós temos como partilha da palavra o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Será um desafio, porque pela providência de Deus é a segunda vez que a gente medita essa palavra, porque no acampamento de Pentecostes de 2020, aqui na Canção Nova, foi com esse texto bíblico que nós meditamos e proclamamos a palavra. Mas a palavra de Deus, ela faz nova todas as coisas, porque é o próprio Deus e o mover do seu Espírito. Portanto, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. O versículo dessa partilha é o 9, mas eu vou proclamar o texto porque a palavra de Deus ela é eficaz e quando ela é proclamada, tem a graça eficaz para este momento, para esta hora, para a nossa necessidade. E o mover do Espírito, eu não tenho dúvida, já está agindo nas nossas vidas, no meu coração, no seu coração. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados. Dir-lhes-ás tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim
que eu sou o Senhor. Profetizei, pois assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nasciam neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao Espírito, dize-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem, Espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos, para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado. E daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre os seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, o meu povo, quando eu abrir vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que sou eu, o Senhor, que o disse e o executei, oráculo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele dá esta visão ao profeta Ezequiel, como consequência, a explicação da própria visão, de tudo aquilo que o Espírito estava conduzindo e mostrando ao profeta Ezequiel. E nesse momento ele se torna um espectador e um ator ao mesmo tempo, porque vendo o que Deus estava revelando e mostrando através daquela visão, ele também atua na direção de Deus que o está conduzindo, porque a voz de Deus lhes dá ordem e ele executa profetizando. Mas aí tem um grande desafio diante disso. A pergunta do Senhor é um desafio. Veja, se eles não escutaram a palavra, a voz do Senhor quando estavam vivos, escutará agora mortos? Então o Senhor, Ele vem trazer para nós, nesta hora, a atenção de olharmos para dentro de nós mesmos, sem medo, sem reserva, porque muitas vezes a gente corre de nós, tenta, busca se esconder de nós mesmos, das nossas verdades. E quando nós temos essa postura, nós vamos morrendo. Vai caindo sobre nós um aniquilamento e pode nos levar à morte. A morte, primeiramente a morte espiritual, depois a morte física. O problema não é morrer, não é a morte em si, porque é o fim último do homem, a morte. E nós, como cristãos, que cremos na vida eterna, que sabemos que estamos nessa terra aqui de passagem, que a nossa morada é com o Senhor no céu,
Na nossa humanidade, nós tememos a morte, mas a morte é esse trampolim para estar eternamente com o Senhor no seu reino. O nosso dia chegará. Nós não sabemos a hora, o dia, nem como. O problema da morte é como se está morrendo. E nós não podemos morrer com uma vida de pecado. Aí está a nossa luta. Porque se morremos em um estado de pecado mortal, não tem retorno. Não tem volta. Morrer em estado de pecado mortal é a perda total da vida eterna, de estar com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para, estando aqui nessa terra de passagem, lutar, guerrear, com todas as nossas forças, pela santidade, para alcançar o nosso lugar que o Senhor espera no céu e que não será ocupado por ninguém. Se eu não entro lá, vai ficar vazio. E assim sucessivamente, nós precisamos entrar nessa luta. Por isso, nesta manhã, o Senhor quer nos recordar que nós não podemos nos deixar aniquilar para não entrarmos em uma morte espiritual. Na visão do profeta, são dois elementos que o Senhor mostra: os ossos e o vento. Os ossos ressequidos e o vento, que é o Espírito Santo de Deus. Na Sagrada Escritura, o vento, né? A brisa suave, o vento impetuoso, é o Espírito Santo de Deus. Quem são esses ossos? O próprio Senhor vai dizer, é toda a raça de Israel. E nós vamos dizer, quem são esses ossos? Somos todos nós, é o povo de Deus, que se deixou abater e foi falando, olha, os nossos ossos estão secos. Quando os ossos se ressecam, quando a alma entra no aniquilamento, o que é que acontece? Nossa esperança acabou, estamos perdidos. O povo de Israel estava exilado, se sentindo abandonado pelo Senhor, porque Jerusalém ficou devastada, destruída, e eles estavam se sentindo mortos diante daquela situação. Porém, meu irmão, minha irmã, a tristeza, o abatimento, tudo o que aconteceu com o povo de Deus foi uma construção do próprio povo de Deus que foi se afastando de nosso Senhor e entrando na idolatria, na infidelidade. E não é diferente dos nossos dias de hoje. Quantas coisas têm roubado a nossa vida e a nossa atenção ao Senhor? Quantas situações, coisas têm nos afastado de Deus? O que é que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? O problema é que o primeiro lugar da nossa vida, que precisaria ser de Deus, Deus não está ocupando. São problemas, situações, circunstâncias, dificuldade, o filho, o marido. Teve uma época da minha vida, no meu desvario, longe de nosso Senhor, que eu coloquei o meu marido no lugar de Deus na minha vida. E foi difícil, somente depois que, diante de uma queda muito brusca, que consegui me levantar e me recompor, foi que o Senhor foi voltando e tomando o seu lugar de direito na minha vida, que é o primeiro. Muitas vezes a gente faz isso. Fica no lugar de Deus, que é o primeiro lugar da nossa vida, a nossa profissão, a nossa ascensão profissional, o marido, o filho, os filhos,
que para nós mães é a nossa herança, é a nossa riqueza, mas por ser nossa herança e nossa riqueza, não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. A nossa vocação não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Não pode, Deus é o primeiro. Se Ele é o primeiro, se Ele ocupa o centro da minha vida, tudo o que vier vai vir com lucro e em acréscimo de graças em nossa vida. Por isso, o povo de Deus estava sofrendo diante do seu próprio pecado de ter deixado coisas e situações ocupar o lugar de Deus na vida deles. E por isso estavam exilados. E Jerusalém destruída. O livro dos Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, diz assim: coração alegre favorece a cura, ânimo abatido seca os ossos. Vou repetir para você não esquecer. Coração alegre favorece a cura, ânimo abatido seca os ossos. Porque, meu querido, a alegria que é fruto do Espírito Santo, ela precisa estar permeando a nossa vida em todas as circunstâncias. Por quê? Porque ser alegre e ter a alegria do Espírito não significa que nós não teremos mais problemas, mais dificuldades, mais dores e mais sofrimentos. Não é isso não. A alegria do Espírito Santo é aquela certeza plena, confiante de que Deus ele tem o controle de todas as coisas da nossa vida, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na calamidade que nós estamos passando com esta pandemia, mas nós não podemos permitir que, embora seja uma situação dolorosa, difícil para todos nós, que a nossa alegria no Senhor seja aniquilada. Porque se permitirmos, nós iremos entrar na morte. Nossos ossos serão ressequidos. Porque a alegria do Espírito vai favorecer, como diz a palavra de Deus, a nossa cura. A cura da nossa alma. A cura até do nosso físico, se for assim da vontade de nosso Senhor. Os ossos ressequidos estavam há muito tempo, gente. Se estavam ressequidos, é porque estava lá há muito tempo. Não era pouco tempo, não. O processo de decomposição do corpo humano, ele é longo e ele é demorado. E ele começa exatamente no momento em que o coração para de bater. Quando o coração para de bater, perde-se o oxigênio do corpo. E porque perde-se o oxigênio, o próximo passo é que o corpo vai endurecer. É o rigor mortis. É a rigidez cadavérica. A gente toca em um corpo morto, como eu toquei do meu pai, é frio e enrijecido. Porque está nesse processo. E o processo seguinte, para resumir, é que as bactérias que vivem dentro de nós e fora de nós também, trilhões e trilhões de bactérias, atacam o nosso corpo e começam a entrar naquele processo de decomposição. No aspecto espiritual, a mesma coisa acontece conosco. O que é faltar o oxigênio? É ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus é a falta do oxigênio. Que oxigênio é esse na vida espiritual? É a oração, é a busca do Senhor, é o estar
experimentando o Senhor com a sua palavra. Por que que o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, desenvolveu um método simples e eficaz para que todos nós pudéssemos ter uma experiência viva com o Senhor através da palavra, chamando a Bíblia no meu dia a dia, ou a Bíblia foi escrita por você? Porque ele sabe, ele entendeu e experimentava. Ele não fez para poder fazer, ele já experimentava em sua vida a oxigenação do poder da ação de Deus através do estudo bíblico, através do poder da palavra de Deus. É dessa forma que nós mantemos o coração nosso espiritual batendo, oxigenado com a presença de Deus. Através da oração, da palavra, da vivência dos sacramentos. Porque aqui nós estamos falando para os católicos, para a Igreja Católica. Você que não é católico, que nos escuta também, nós te acolhemos, meu irmão, minha irmã, e dizemos também para você que para nós, essa experiência de ter uma vida oxigenada pelo poder, pela ação de Deus, é mergulhar na sua palavra. Mergulhando na sua palavra, é óbvio, como diz o meu neto, que acha lindo a palavra, tudo que ele fala, ô favor, é óbvio que eu sei. É óbvio, mergulhando na palavra, essa palavra vai ser vida e vivida, como a gente diz aqui na Canção Nova, que não é uma redundância, mas é uma experiência tão vivida entre nós, que traduz naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tenta ser, porque é fruto da graça de Deus através da palavra, da vida de oração. Então eu preciso oxigenar a minha vida espiritual com a oração, com o poder de Deus, com os sacramentos da igreja. Santo Agostinho, ele diz que o afastamento de Deus só é uma tentativa vã de fugirmos de nós mesmos. E quando nós fugimos de nós mesmos, nós corremos um grande risco. Porque assim como o corpo humano, quando entra em decomposição, que perdeu o oxigênio, que entrou na rigidez cadavérica, a alma também deixa longe de Deus. Ela seca. Ela vai ficar endurecida. E aí ela vai correndo risco, porque vai ficar, quem está fugindo de si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, está correndo esse grande risco. Um risco de morte, a morte da alma, a morte espiritual. Então, quais são esses riscos? Ficar remoendo as emoções, as mágoas, as angústias, as preocupações exageradas. Não são as preocupações de responsabilidades que nós temos, mas as preocupações exageradas que roubam tudo de nós, que toma o fôlego. Cuidado! E aí, diante de toda essa situação, meditando nessa palavra, nesses ossos ressequidos que há muito tempo estavam assim porque estava longe de Deus, o Espírito foi me mostrando que dentro dessa situação e nesta condição foi entrando o pecado capital da preguiça. A preguiça, ela contradiz o amor de Deus. Veja, contradiz o amor de Deus a nosso respeito. Por quê? Porque foi no mistério da criação que Deus trabalhou dias e só descansou no sétimo. Portanto, a preguiça vai matando o amor de Deus dentro de nós. E este pecado capital é a assídia,
que é uma doença espiritual. O que é a assídia? É uma tristeza, veja, uma tristeza, é um enfado, um torpor de mente, uma fraqueza de ânimo, que afasta da vontade de fazer ou de começar qualquer coisa. Estou falando isso, meu irmão ou minha irmã, porque eu também fiz uma análise de mim mesma e ainda estou. Até porque eu estou meio adoentada esses dias com um problema na perna e na coluna. E fui pontuando as situações de preguiça na minha vida, porque eu não posso permitir, até porque a nossa comunidade, que tem como espiritualidade o trabalho santificado, não é verdade, minhas irmãs? Não tem como. A gente tem que sair de nós mesmos e policiar a nossa vida diante da assídia. Examine você agora. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós estamos em uma situação de pandemia mundial, em que muitos países, uns já, outros não, ainda estão de quarentena, e que nós, com a situação da pandemia, estamos correndo um grande risco, um grande perigo de estar nesta vida de pecado da assídia, da preguiça. Da preguiça. No início da pandemia, com muita tristeza, eu vi inúmeros vídeos em que as pessoas, porque estavam confinadas em famílias em sua casa, fazia aquele videozinho, cada um em um lugar, longe do outro, dentro da própria casa, com o seu celular e o mundo se acabando lá fora, e cada um na sua, olhando para o próprio umbigo, cuidando da sua vida ali, e o outro que se dane, dentro da própria casa. Portanto, naquela vida preguiçosa de não fazer nada. E engraçado que tinha vídeos que mostrava até a pia dessa altura de louça acumulada, suja. Então nós precisamos, no nosso cotidiano, naquilo que a gente vive e faz comumente, analisar e ver que Deus fala através de fatos e de acontecimento na nossa vida. Eu não posso levar uma vida de preguiça espiritual, nem também uma vida de preguiça através daquilo que eu preciso fazer no meu trabalho, fora do meu trabalho, na minha casa, na igreja. Não pode, porque a gente vai e corre o risco de entrar no pecado da assídia. São Gregório Magno mostrou as filhas da assídia. Sabe quais são as filhas da assídia? A malícia, o medo, o desespero e a indolência. Veja, quem está nessa situação, que começou pela preguiça, caiu na assídia, depois veio o medo, o desespero. Você tem visto essa situação por aí? Você tem percebido, irmãos, irmãs, vizinhos, vizinhas, ou até dentro da sua própria família, essa situação? É risco, meu irmão, minha irmã, e o Senhor quer nesta manhã nos despertar, nos acordar para essa situação, porque essa situação vai matando a esperança dentro de nós. O que é que o povo de Deus disse? Porque se afastou do Senhor, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou. Ali mesmo com aquela frase, eles definiram a situação. Nossa esperança acabou. O que é que acaba a esperança? Começa com a preguiça, a assídia, com todas as suas filhas, o desespero, o medo, a indolência, a irascibilidade. E aí vai matar a esperança.
em nós. Estamos correndo risco. A esperança é um ato. O que é a esperança? O ato de esperar alguma coisa que traz para nós também o sinônimo de confiança. Quando nós nos afastamos do Senhor, vem a desconfiança. Quem se afasta do Senhor perde automaticamente a confiança nele. Por quê? Porque a esperança está ali, esgotada. A esperança que é essa virtude teologal, que nos faz, olha só, no início nós falamos que nós estamos de passagem, que o nosso mundo não é aqui, o nosso mundo eterno é estar com o Senhor, nós estamos de passagem e nós estamos trilhando este caminho para estar com Ele. Mas eu vou trilhando esse caminho desejando com esperança. Se a esperança ela é aniquilada, ela é abatida no meu ânimo a ponto de me fazer morrer espiritualmente, eu preciso buscar a ação do Espírito Santo para ressuscitar tudo isso em mim. Por quê? Porque a virtude teologal da esperança, diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1817, nos faz desejar como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Isso é a virtude da esperança. Desejar o céu, desejar o reino do céu é a nossa felicidade. É mirar essa felicidade que eu e você precisa desejar e querer. E aí, continua o Catecismo da Igreja Católica, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo, apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso apoiar as minhas forças, não em mim mesma, mas no socorro da graça de Deus, que é dispensada do céu sobre nós o tempo todo, A perda da esperança, meus irmãos, produz cada vez mais a separação de Deus. Porque um povo sem esperança está morto. Uma pessoa sem esperança está morta. Está na condição daqueles ossos que há muito tempo estavam ressequidos, que há muito tempo estavam longe de Deus. Santo Agostinho também diz que a nossa esperança não é incerta, pois ela se apoia nas promessas divinas. E qual é a promessa divina de Deus para nós? É aquela promessa que Ele realizou através do profeta Ezequiel, de soprar o seu espírito sobre aqueles mortos, prefigurando o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra, prefigurando a nossa ressurreição com o Cristo para entrar na vida eterna. É esta promessa que o Senhor Deus tem para mim e para você, hoje, aqui e agora. Não é para ontem, é para hoje. Vem Espírito Santo, sopra sobre estes mortos, para que eles possam reviver. É o Espírito de Deus que cria e que anima os seres. É o Espírito Santo de Deus que vem dos 4 cantos do céu, dos 4 pontos cardeais, para nos dizer que é a totalidade da força e do poder de Deus sobre nós, sobre todos nós. O Espírito Santo, ele é consubstancial ao
Pai e ao Filho. O Espírito Santo de Deus, que está em ação com o Pai e com o Filho, ele está o tempo todo agindo desde o início para sempre, amém, agindo com o Pai, agindo com o Filho, nesse projeto lindo de salvação. Esta ação do Pai e do Filho, no poder do Espírito, é esse projeto da nossa salvação até a consumação dos séculos. O Espírito do Pai e do Filho está agindo para nos tirar da morte, nos trazer para a vida, porque o Senhor nos quer com Ele. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nos quer com Ele. E nós não podemos perder essa chance, nem esta oportunidade. Nós estamos nos últimos tempos. Quando a gente fala assim, tem gente que tem medo, que se assusta. Não, alegrai-vos. A vida toda nós esperamos, os profetas esperaram. Nós estamos nos últimos tempos, que foi inaugurado pela encarnação redentora do Filho de Deus. Quando Deus Pai enviou o seu verbo, enviou o Espírito que gerou no ventre da Santíssima Virgem Maria. É Cristo que aparece, ele é a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos da graça do Espírito Santo de Deus, para que cada vez mais ele agindo revele a força do Deus Salvador, Jesus Cristo, que se encarnou para nos tirar desse vale dos ossos secos, para nos tirar desta vida de morte e nos trazer para a vida eterna. Quando Cristo ele é glorificado junto com o Pai, ele envia o seu Espírito para os que creem nele. Por isso eu preciso pedir a graça a Deus, de que cada vez mais eu seja envolvida na graça de pedir, aumente a minha fé, para que eu possa crer cada vez mais na ação da Trindade, para que eu possa cada vez mais crer em Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, que envia com o Pai o seu Espírito para acender em mim a chama do amor, para me trazer para a vida. E isso precisa ser todos os dias, todos os dias, todos os dias. Assim como a Salete foi citando no início, como o nosso Pai Fundador nos ensinou, que é para hoje, é para agora, é para todo dia, é para todo dia, é para toda hora, pedir o Espírito Santo de Deus, porque Ele é esse dínamo que nos move, porque se nós não clamarmos, nós vamos cair no aniquilamento, e caindo no aniquilamento, no abatimento, a vida vai secando, a alma vai secando, o espírito vai secando. E se permitirmos, nós vamos ser mais um jogado no vale dos ossos secos. É esse Espírito Santo que o Pai e o Filho envia sobre nós, sobre as nossas cinzas. É esse Espírito Santo que nos faz reviver todos os dias, todas as horas. O Padre Jonas fala que no mínimo a gente tem que orar em línguas 3 vezes por dia. Sempre que eu vejo disso, eu me lembro do nosso irmão Urbano, que ele tem até marcado lá no despertador 3 vezes por dia para orar em línguas. Porque a oração é que vai nos animar a querer, a pedir, a desejar. Vem Espírito Santo, não tem como pedir o Espírito Santo se não for pela oração, se não for clamando, se não for pedindo. Comece cantando, depois abre a boca, não é assim, Salete? Não é assim? Começa cantando, depois vai pedindo.
começa pedindo, depois vai cantando, mas deixa o Espírito Santo soprar sobre as tuas cinzas, deixa o Espírito Santo soprar sobre os ossos da tua alma que está seco. Agora, nessa hora, eu não sei que tipo de secura, que tipo de abatimento está sobre a tua vida, mas creia. Hoje o Espírito quer soprar sobre as nossas realidades que estão mortas, que estão ressequidas, que já viraram cinzas. E que o Espírito Santo quer soprar para reviver. A fé da igreja afirma que a ação criadora do Espírito Santo, ele é o doador da vida, o Espírito Criador, o Veni Creator Spiritus, a fonte viva, a fonte do bem, a fonte que nos mantém de pé, que nos alimenta e que plenificou em Jesus Cristo, que quando ainda estando aqui, foi falando e recordando para os seus discípulos. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Veja, Jesus já nos dizendo que sem o Espírito Santo não teremos capacidade, nem poder, nem autoridade de testemunhá-lo em nossa vida. E o testemunho que eu estou dizendo aqui não é aquele testemunho de quando nós chegamos aqui e falamos: minha vida era desse jeito, Jesus entrou na minha vida, eu me transformei e estou assim agora. Não é só desse testemunho não, mas é daquele testemunho de no dia a dia você fazer uma opção radical por Jesus Cristo e dizendo: eu fico com Ele, eu estou com Ele, não abro mão, e dizendo não a tudo que o mundo tem lançado para que nós não proclamemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Já temos irmãos aí em países, irmãos, sofrendo porque não pode mais falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, é nesta hora que o Espírito dará coragem para aqueles que já estão passando por esse procedimento, dizer: não, eu prefiro morrer, mas eu não arredo o pé de dizer que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. E podem observar, nos mínimos detalhes, nas coisas sutis, através da cultura, das filosofias da vida, estão enxertando essa falsa doutrina maligna para dizer que Jesus, Ele não é o Senhor em nossas vidas. São coisas que a gente nem percebe, mas que estão ali nos ensinando a negar nosso Senhor Jesus Cristo. Vou dar um exemplo bem simples. Observem, nós estamos já entrando no advento e logo já vamos comemorar o Natal. Eu, particularmente, que gosto muito, estou ansiosa, porque por tradição, no primeiro domingo do advento, a gente decora a casa para Natal, mas observem as figuras que roubaram a cena do aniversariante no Natal. Vai no shopping, nas lojas, para você ver quais são as figuras que estão na decoração do Natal. E prestem bem atenção, porque tem cristãos que trocou o presépio, as figuras de Jesus, Maria, José, no presépio, por duendes e etc, que não faz parte da cultura cristã.
roubaram a cena do aniversariante. Como pode comemorar uma festa de aniversário sem um aniversariante? Não existe isso. É por isso que aqui na Canção Nova o Padre Jonas diz: Natal feliz é Natal com Cristo. Que vinheta linda, né, Salete? Que tem nas nossas rádios. Natal feliz é Natal com Cristo. Eu faço questão, imprimo a letra bem grande e prego na minha porta lá na guirlanda. Natal feliz é Natal com Cristo, porque nós estamos comemorando o aniversário dele e é impossível comemorar um Natal, uma festa de aniversário sem um aniversariante. Então tome cuidado, porque esse modismo foi sutil, através da moda, da cultura, da filosofia, foi entrando e foi descartando, foi desmerecendo, foi tirando Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos reverter essa situação e esse processo. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. E esse Espírito Santo é que nos dá a força de não negarmos Jesus. De não negarmos Jesus. É por isso que Jesus, ele falou: é preciso que eu vá. Capítulo 16 do Evangelho de São João, depois você lê. Jesus fala: convém que eu vá. Ele estava se despedindo dos discípulos. Antes de se ascender ao céu, convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vulo enviarei. E ele foi, e ele está na glória, ele está no céu, e de lá ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós. É desse Espírito Santo que eu estou falando, meu irmão, minha irmã, que eu e que você precisamos hoje para voltar à vida. Precisamos hoje, aqui e agora clamar: ó Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós, seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes, crê. Amém. O Veni Creato é para rezarmos todos os dias. O Veni Creato é para clamarmos ao dormir e ao acordar, porque é o Espírito Santo de Deus, essa força eterna e protetora, que vai nos guiando para deixarmos o mal para trás, que vai nos guiando para sairmos de nós mesmos e buscar o Senhor, para não cair na mornidão. Cair na mornidão, vem tudo, né? Medo, tristeza, até todo abatimento causando a morte. Mas não é para a morte que o Senhor nos quer, é para a vida. E porque é para a vida, nós vamos clamar o Espírito Santo. E porque é para a vida, nós vamos pedir ao Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a condição que nós estamos agora. Talvez você que esteja aí, meu irmão, esteja contaminado pelo vírus dessa peste. Mas eu quero te dizer que, contaminado ou não, você precisa dessa força do Espírito Santo, porque ele é muito mais poderoso, ele é muito mais eficaz na nossa vida do que um vírus que possa nos abater.
Nós precisamos do Espírito Santo, porque se formos abatidos por um vírus ou por qualquer outra doença, nós vamos estar firmes com o Espírito Santo, agindo na nossa vida, permanecendo com Ele, testemunhando Cristo nessa situação, para quando aqui partirmos dessa terra e partir para ir para o Senhor. O Senhor, e está com Ele. Se chegamos até aqui, meu irmão, se chegamos até aqui, nós não vamos perder. Eu não posso perder, você não pode perder. Se chegamos até aqui, com a graça de Deus, Ele tem muito mais para nos sustentar até chegarmos lá. Você precisa chegar até lá. Eu preciso chegar até lá. Eu preciso chegar até lá, eu creio. Se não fosse verdade, tudo seria em vão. E nós não vivemos uma mentira, nós vivemos uma verdade. O Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para ser amada e adorada com o Pai e com o Filho. E é esse Espírito que nos traz vida, é esse Espírito que Deus sopra nas narinas para dar vida, como Ele soprou no primeiro homem Adão. É esse mesmo Espírito que Ele soprou naqueles ossos endurecidos e sem vida que estava há muito tempo. É esse mesmo Espírito que Ele soprou em Pentecostes. É esse mesmo Espírito que Ele continua soprando em mim e em você. É esse mesmo Espírito que você recebeu ainda quando criança, para nós católicos, quando os nossos pais nos levou à pia batismal. Foi lá que nós recebemos a força poderosa do Espírito que gera vida, que dá vida, que faz viver e que veio com essa força plena do céu sobre mim e sobre você. O que é que nós precisamos fazer? Simples, só pedir. A vida com Deus, ela é simples. O que faz complicar é o pecado, a nossa ruindade. Ou então, nós querermos colocar problemas aonde não existe. É simples, eu vou pedir. Vem, Espírito Santo, sopra sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Vem Espírito Santo, sopra sobre a minha casa. Vem Espírito Santo, sopra sobre a minha família. Vem Espírito Santo, sopra no meu setor de trabalho. Vem Espírito Santo, sopra. Meu irmão, nós não estamos tendo as orações, muitas coisas que nos ajudam na espiritualidade presencial. Graças a Deus estamos tendo a Santa Missa com todos os cuidados e é nela que o Senhor derrama e nos batiza no Espírito Santo. Todo dia, todo dia, todo dia. Pelo amor de Deus, levanta-te e não fica sem ir à missa, pelo menos aos domingos. A porta da igreja já abriu e tem muito cristão que ainda não foi, está lá no vale dos ossos ressequidos e não foi. Mas o Senhor está falando, o Senhor está dizendo, vou fazer reviver. Escuta a voz do Senhor agora. Farei reviver, darei vida de novo. Ele é Deus, Ele pode tudo. Talvez você esteja tão desanimado que fala, nossa, acontece com todo mundo, menos comigo. Não, meu irmão, é para você que o Senhor está dizendo, farei reviver a tua alma aqui e agora. Basta você pedir. Vem, Espírito Santo, e me faz reviver, me dê uma vida nova. Nós vamos orar. Queria pedir até Salete para começar a cantar poderosamente no Espírito Santo, para que tenhamos mesmo esse momento de efusão, de batismo no Espírito Santo, porque não existe distância. Não existe distância. O mesmo Espírito Santo que atua, reina e age aqui no rincão do meu Senhor, Ele age aí na tua casa.
Aí aonde você está trabalhando, fazendo home office, aí com o celular escutando, ouvindo pela rádio, na zona rural ou não, talvez na estrada, guiando. Aonde você está recebendo o sinal da canção nova agora, seja por qualquer veículo ou meio, recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe a força criadora do Espírito Santo de Deus. Recebe essa força que faz reviver. Veni Creator Espírito. Vinde Espírito Criador. Vem Espírito, faz-nos viver. Dai-nos vida nova. Ressuscita-nos. Sopra sobre as cinzas da nossa morte. Sobre as cinzas dos ossos ressequidos que já há muito tempo caiu na assídia, na preguiça, no desânimo, no medo, na angústia. Sopra, Senhor, sopra, faz reviver, faz reviver, faz reviver, Espírito Santo de Deus. Pedindo, cantando junto, vamos lá. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Coloca o coração. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vai falando com ele nessa canção. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Agora eleve os seus braços e peça, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Cante forte, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Abre o coração e canta, incendeia minha alma. Força. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor.